no canal Espiritualidade e Boas Histórias. Você que está aí com a gente, nos acompanha. Fica aqui o nosso abraço, a nossa satisfação, né? Nosso agradecimento, né? Para você que chegou, olhou, viu uma boa história, curtiu, deixa o seu like, né? Inscreva-se no nosso canal. Hoje eu vou contar para vocês o capítulo 7 do livro do Max, chama Celular. Max é o Amigo Encontro de Chico Xavier, né, que está na sua 22ª edição, né, e é organizado pela Lucimar Barbosa, nossa amiga lá de São Gotardo, né, e o Max 22 deve acontecer agora em setembro de 2026, né, e a gente está muito grato de estar participando desse evento de luz, né. Antes de eu começar a ler a história, deixa eu contar aqui para vocês como é que essas histórias chegou, né, ao nosso conhecimento. Normalmente, antes do Max, né, já há algum tempo, os amigos espirituais nos procuram, né, e a gente coloca no papel as ideias deles, né, e faz um livrinho, manda lá para a Lucimar Barbosa, né, organizadora do Max, e ela vê lá, né, se o livro é apropriado para o evento. E a última tem sido, né? Ela até no momento não censurou nenhum, não, né? Mas está escrito, né, no livro dos médios, tudo tem que passar pelo crivo da razão, né? Afinal de contas, esse pobre velho médio pode estar super obsediado aqui, né? E está passando bobagens para vocês. Então tudo tem que ser devidamente analisado, né, pelas pessoas, para ver se as coisas que a gente está escrevendo são coisas razoáveis, né? Bom, o fato é o seguinte, esse ano os amigos espirituais resolveram usar um meio diferente de nos transmitir essas 10 histórias que compõem esse livro, né? A gente recebeu um convite, né, para uma encomenda, né, de uma empresa importante aqui na região, que estava comemorando 48 anos de existência, né? Eles queriam que a gente fizesse um livro comemorativo, né? E eu e minha esposa pegamos a estrada, fomos até a cidade onde essa empresa fica, né? Fomos recebidos pelo CEL da empresa. O CEL é diretor, né? Muito bacana para diretor. E após uma reunião com a equipe de produção e marketing, ficou tudo acertado, né? Eu estava indo embora quando o CEL, o diretor da empresa, falou que queria conversar com a gente, né? A gente foi para um jardim no interior do edifício e ele começou a falar do orgulho dele, né, da empresa estar atualmente trabalhando para o governo, para a Receita Federal, num processo de desenvolvimento de softwares, né, e fazendo marketing digital da cidadania fiscal, né, e da importância dos tributos, né, a importância social dos tributos, né, que o governo quer que as pessoas saibam, né, dessas duas coisas. E a empresa dele está na luta para poder esclarecer, que são duas coisas muito difíceis, né, para a população entender, né? E então a gente, vendo o camarada falando, pode anotar, né? Botar no livro, né? E provavelmente quer que isso vá para o livro, né? Senão ele não tinha chamado a gente aqui, ainda mais porque era um moço, uma pessoa ocupadíssima, que tem 2, 3 celulares, que toca o tempo todo, e a gente na cola dele. E a minha esposa está aqui, falando 2, 3 celulares, está exagerado. Essa história não precisa de exageros. Ela em si já faz muito a gente pensar, né? Então tira aí os 3 celulares. Tem um celular que não para de tocar, né? E ele desligou o celular, pediu para não ser interrompido, e durante umas 2, 3 horas ele conversou com a gente, né? E no meio dessa conversa surgiram essas 10 histórias, né? Ele editou. E no meio do assunto tributos e cidadania fiscal, surgiram outros assuntos profundamente espirituais. Eu falei, gente, tem gente falando através das palavras desse moço para nós, né? E isso ficou claro para a gente, e depois que eu fechei o livro, mandei para a empresa, eles recusaram, falando que o livro não tinha nada a ver, né, com o que eles haviam encomendado. E aí eu recebi um e-mail do CEL, do diretor, falando que ele havia lido o livro e estava perplexo, né?
Aí eu fiquei com um livro cheio de boas histórias, sem saber o que fazer com ele, né? Com um conteúdo espiritual enorme, quando a Lucimar Barbosa apareceu, né? Aí os nossos mentores falaram, olha, na verdade, nós usamos o diretor da empresa como médium, né, para transmitir esse livro, né? Então, foi um fenômeno incrível, porque é a primeira vez que eu participo desse processo à luz do dia, né, fora da casa assistencial, né? E no meio de um dia atribulado, né, sendo que os espíritos se manifestaram através de uma pessoa que não é um médium ostensivo, né? Então, que demonstra que a espiritualidade está cada vez mais presente no nosso dia a dia, né? O mundo espiritual está abraçando o mundo material, né? Boa história essa, né? É o seguinte, vamos lá para o capítulo 7 do livro, o celular. Começa assim, o criador da Alpha Bay Market, o mercado clandestino da Deep Web, cujas operações foram fechadas pelo Departamento de Justiça dos Estados Unidos em 2017, com a colaboração do Canadá e da Tailândia, caminhava pela passarela quando se admirou das torres de vidro e aço que ameaçavam furar o céu sombrio. A plataforma era uma das maiores do mundo na venda de narcóticos, números de cartão de crédito e contas de serviços online roubados. Como poderia ser aquilo? A dimensão das sombras e a dos vivos se interpenetravam, assim como a da luz e a dos vivos, e as três dimensões coexistiam ao mesmo tempo. Quando os vivos dormiam, suas almas entravam em sintonia com uma ou com outra, sombra ou luz, o que explicava a multidão das almas dos vivos perambulando pela metrópole sinistra. Rapidamente, chegou ao destino onde criaturas sombrias aguardavam por ele. O que tem para nós, Alexandre? Aqui o Alexandre está nas trevas, né? Numa cidade na região de trevas. Senhor das trevas, bem sabe da eficácia do uso da tecnologia para deixar o homem cada vez mais só. Ninguém mais olha no olho do outro, é tudo virtual. O mundo dos vivos é feito de likes e parece que isso lhes basta. Mas, segundo a lei de Murphy, nada é tão ruim que não possa piorar. A explicação fez com que os puxa-sacos do Senhor das Trevas gargalhassem. Os vivos descobriram um estado exótico da matéria. Dentro do ambiente adequado, nesse estado, a matéria pode ser moldada pelo pensamento. As assombrações não tiravam os olhos da figura que se explicava. Os vivos, como todos aqui sabem, não dão valor aos momentos de felicidade que vivem, mas, usando dessa nova tecnologia, os vivos, influenciados por nós, será possível pôr preço neles, nos momentos felizes. Bom, esse é um trecho da história do livro A Advogada de Deus, capítulo Imposto sobre Felicidade. Tá? Bom, aí a gente muda de página, né? Karina Prado, além de ser colaboradora da Delegacia da Receita Federal de São Gotardo City, também é escritora, mas não é escritora de meia tigela, que nem este que vos fala, certo? Ano passado, ela lançou o livro Trajetórias de Mulheres Reais. A delegacia tem dessas coisas. Ela abriga profissionais dedicados, mas também talentos. E a Karina é um exemplo disso. Karina é a prova que o leão não passa a vida só correndo atrás dos sonegadores. De vez em quando ele também escreve e muito bem. Pois lá estava Karina caminhando para sua sala, quando parou diante da televisão e viu uma reportagem que o foguete Artemis II havia acabado de ser lançado em direção à Lua. Enquanto acompanhava a reportagem, ela se lembrou de quando suas duas filhas eram pequenas e estavam entretidas com a lição escolar de uma delas, sobre os primeiros astronautas que se aventuraram na viagem. Você lembra, gente? Vamos começar
tema para nós, né? A filha agarrada na perna de Karina, a mais velha, voltou-se para ela e disse: não se esqueça de comprar uma passagem para o papai também. Karina sorriu, enquanto fazia um cafuné na cabecinha dela, embaralhando-lhe os cabelos. Não se preocupe, não vou me esquecer. As meninas sorriram e se abraçaram à mãe, agradecidas. Afinal de contas, elas acreditavam naquela época que não havia impossível para a mãe e que se ela disse que iria fazer alguma coisa, ela faria, pois ela tinha os superpoderes de qualquer mãe, principalmente o superpoder de viver os sonhos das filhas junto com elas. Bom, mudando de página, o delegado Pablo já ia passando por Karina. Na televisão, a missão Artemis, né, que foi a Lua, quando parou e encarou sério. Preciso falar com você, Karina. Ela então saiu atrás do delegado, que a levou até o lugar. Preciso da sua ajuda, Karina. Pablo preparou um café naquela máquina de café que ele tem no gabinete e deu um copo cheio de café para Karina, que se achava sentadinha na cadeira do lado oposto da mesa em que o delegado se sentava. Chegou um container contendo uma certa mercadoria no ponto C. Estamos com dificuldades para classificar a mercadoria. E sem a devida classificação não há como apurar a base de cálculo. E sem a base de cálculo não temos como determinar o imposto que deve ser pago sobre a entrada dela no país. Aí a Karina olhou: eu não tenho experiência com a classificação de mercadorias importadas. O delegado disse: olha, eu estou fazendo o mesmo pedido que estou pedindo a você e a outros colegas, pois, independente de experiência do assunto, esse caso exige sensibilidade. E isso você tem de sobra. Uai, uma mercadoria que exige sensibilidade para ser classificada, o que ela é? Verá, quando entrar no container. Ela é sólida, líquida, gasosa? Ela é feita de matéria exótica. E o que é isso? Pablo levou a mão ao rosto. Terá que experimentá-la para saber do que a mercadoria é feita, pois para uns ela é sólida, para outros líquida e outros mais gasosa. Curiosa, Karina aguardou até que a levasse até o Porto Seco, e quando lá chegou foi recebida por quem? Pelo Tércio. O Pablo me falou que você vinha, Karina. Com a gentileza que lhe é peculiar, Tércio levou Karina para dentro das instalações do porto. Sei que está pensando, Karina. Contudo, o que eu posso adiantar é que essa coisa tem peso. No nosso caso, ela pesa 1 tonelada, apesar de aparentemente não haver nada dentro do container. Acontece que sabemos o peso do container. E subtraindo o peso do container cheio com a mercadoria do peso do container normal vazio, chegamos no peso da mercadoria, 1.000 quilos. Outra coisa, a mercadoria dura 5 minutos. É o tempo que você ficará dentro do container. Depois disso, a experiência acaba. E se quiser viver outra experiência, terá que dar um tempo e entrar no container de novo. Assim como o Pablo havia feito mais cedo, Tércio ofereceu um café para Karina acompanhado de um prato com rosquinhas açucaradas, que a escritora experimentou toda feliz. Olha, Karina, desde que abrimos o container para saber o que tem dentro dele, pesamos o container depois da saída do container de cada pessoa que teve uma experiência dentro dele. E chegamos à conclusão que o peso diminuiu na medida de 100 gramas por experiência. Portanto, dividindo os 1.000 quilos, total do peso da mercadoria, por 100 gramas, teremos 10.000 pedaços da mercadoria. 10.000 experiências de 5 minutos. Segundo a documentação apresentada pelo importador, cada 100 gramas da mercadoria custaram $1.000. Tércio mordeu uma rosquinha. Ele pensava enquanto mastigava e terminou de pensar após beber um pouco do café. Quando se voltou para Karina, novamente disse: as mercadorias importadas são classificadas principalmente através da nomenclatura comum do Mercosul, um código de 8 dígitos que identifica a natureza, composição e uso do produto, permitindo o cálculo correto dos impostos. Um pequeno sorriso apareceu no rosto de Tércio.
O problema é que não sabemos de que é feita a mercadoria, nem se o uso dela é prejudicial à saúde. Aí a Karina olha para ele e fala assim, então eu serei uma cobaia? E o Tércio responde, todo mundo por aqui já deu uma olhada no que tem dentro do container e ainda estamos respirando, né? Quer dizer, que todo mundo, ninguém morreu, né? Karina também sorriu. Tá bom, leve-me até o tal container. Sem vacilar, Karina entrou no container. Como o Tércio havia explicado a ela, aparentemente não havia nada dentro, pois a matéria exótica era assim mesmo. Era preciso que a mente de Karina trabalhasse na matéria exótica para materializar algum desejo ou sonho dela. Olha a terra, mamãe! Karina mexeu a cabeça e olhou por uma escotilha e viu o planeta azul do lado de fora. Lindo e pacífico. Depois se voltou para uma criaturinha vestida num traje espacial e depois para outra. E por fim, para o que deveria ser o marido dela trajado como Neil Armstrong, o primeiro homem a pisar na Lua. Ela então caiu em si. Karina estava no foguete Artemis II com sua família, só que os filhos eram crianças. Então ela se lembrou de quando prometeu a eles levá-los à Lua. Mas, deve ser possível. A filha mais velha de Karina explicou. Está tudo dentro de você. O segundo se passaram, Karina voltou à realidade. E quando saiu do container, sendo acolhida pelo Tércio, achava-se perplexa. Então, Karina, o que você achou da experiência? Ela já não está falando mais com o Tércio. Quem pergunta é o Pablo. E aí, Karina, o que você achou da experiência? Ela olhou para o Pablo. O Tércio me disse que cada 100 gramas da mercadoria custam $1.000. É o que diz a documentação apresentada pelo importador, falou o Tércio, né? O Pablo. Sabe o celular, Pablo? Você tira aquela foto do pôr do sol e envia para seus amigos pelo celular. E quando cada um deles abre a sua postagem, diz para si mesmo, que beleza. Porém, nem você, nem nenhum deles se maravilha com o pôr do sol, que está logo ali, do outro lado, logo ali do lado de fora da janela. Pois dizer que é uma maravilha para si mesmo, porque você está testemunhando a produção com os seus olhos, é algo comum, não chama atenção. Então você tem de pagar pelo celular, pela rede, pelo uso do canal, para que perceba o extraordinário e maravilhoso que há no comum. Se não tiver preço, não valor, não maravilha, essa é a máxima da sociedade materialista. Se sentir a mesma coisa dentro do corpo, ao viver a experiência proporcionada pelo contato com a matéria exótica. Tudo o que vivi estava dentro de mim, mas se a mercadoria fosse posta à venda, eu teria que pagar por algo que faz o que eu tenho por dentro aparecer para os meus olhos. Assim como o celular faz aparecer o maravilhoso para quem recebe uma postagem. Porque somos incapazes de enxergar o que temos dentro de maravilhoso. Nós não nos conhecemos e somos estimulados a olhar para fora o tempo todo. E o que está fora custa dinheiro. Fazendo cara séria, Pablo meditou sobre as palavras de Karina. O que você pretende fazer com a mercadoria, Pablo? Seguinte, Karina, o mesmo que fizeram com o container que chegou em Santos, cheio de matéria exótica. Vou aplicar a pena de perdimento e a mercadoria perdida eu vou mandar distribuir para aqueles que vivem nos asilos, nas ruas, nos abrigos, para que tenham pelo menos 5 minutos de felicidade. Você me fez ver que, como a base de cálculo da mercadoria é a felicidade, não há como dar um valor a ela que sirva de base para a cobrança de um tributo, pois felicidade não tem preço. Que bela história, né? Uma história que faz a gente refletir, né? Ela fala dessa coisa do celular, né? O celular era para ser uma ferramenta de informação e trabalho, mas a gente criou um mundo particular nosso no celular, né?
E porque, segundo a história, porque a gente não consegue enxergar o mundo maravilhoso que a gente tem dentro da gente mesmo. Né? Para a gente poder materializar o mundo interior que a gente tem, a gente precisa do celular. Né? Por causa da nossa cegueira interior. Né? Mas a gente, com a idade, você que está me ouvindo, a gente vai ficando mais sensível e a nossa visão para dentro começa a melhorar. Né? Mas não precisa ser assim. Né? Seria mais legal se a gente começasse a exercitar através da meditação, através da oração, tentando nos colocar no lugar do outro, ver pelos olhos do outro, né? Porque o outro é o nosso reflexo no espelho da vida. Né? No outro estão os defeitos, as qualidades que estão em nós também. Né? Então esse texto faz que meio um apelo para que a gente seja menos virtual, né? e mais espiritual. Né? Mas espero que vocês tenham curtido essa boa história. Fiquem com Deus e até a próxima boa história.